A memória opera com grande liberdade, escolhendo acontecimentos no espaço e no tempo. Não arbitrariamente, mas porque se relacionam através de índices comuns. São configurações mais intensas quando sobre elas incide o brilho de um significado coletivo. O MUF ele foi criado exatamente nessa época do PAC, né? Dentro da programação do PAC, tinha a ideia de ser, quando o PAC terminasse a intervenção aqui na comunidade, teria que deixar uma instituição para a comunidade autogerir. Nós fazemos parte da Rede de Museologia Social do Estado do Rio de Janeiro. É um grupo, né, de pessoas que produzem, né, dentro da sua realidade a questão cultural, para falar de memória e história, né, a partir da sua realidade, porque a nossa história, as nossas memórias, elas estão relatadas dentro do contexto oficial. Nós não temos pouquíssimas coisas. A ideia desse projeto é exatamente trabalhar essa questão da memória e da cultura. E de que modo que isso seria trabalhado. E aí a gente começou a pensar, discutir isso. Não, vamos mostrar essa comunidade com os atrativos que ela tem, que não é só violência do que existe dentro da comunidade. Tipo, mostrar a cultura da comunidade, mostrar a parte de gastronomia, essa coisa. Então a gente ficou nessa discussão por um bom período. Aí no final a gente chegou à conclusão de formar realmente uma instituição que mostrasse tudo isso. Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. O Pereira Passos, em 1904, 1906, ele proíbe as feiras em função do processo de higienização da cidade, em questão da revolta da vacina, que tem todo aquele conflito. E isso também faz com que ele faça a remoção dos cortiços. Desse processo da remoção dos cortiços, muitas pessoas saíram, né, infelizmente, perderam suas moradias e foram morar onde? Nos morros da cidade do Rio. Com certeza muitas pessoas vieram do centro da cidade dos cortiços morar nos morros, né, da cidade, assim como a da Providência, né, que também ampliou o número de moradia, com certeza os morros da Zona Sul. Mas o que é o museu, né? Porque, na verdade, museu é uma coisa que, para nós de comunidade, é distante, né? A gente sabe que, quando a gente é criança, uma vez ou outra, a escola leva um grupinho no museu e apresenta o museu com aquele monte de imagens, de coisas inacessíveis para a gente, né, que a gente nem conhece. Eu, por exemplo, eu só vim entender o que era museu depois de adulta, porque como eu era de interior, né, e quando eu via nos livros uma imagem mostrando um museu, aí então tinha lá uma imagem que parecia uma imagem de santo, e eu ia na igreja e eu via aquelas imagens na igreja, na minha cabeça museu era igreja e igreja era museu. E aí você fala assim, nós somos um museu, você mora no museu. Imagina botar isso na cabeça de um morador de comunidade, que ele mora no museu, e que se nós estamos trabalhando no território, ele é museu, ele é parte desse museu, ele é acervo, porque se a gente trabalha o modo de vida, o modo de construção, o dia a dia das pessoas, eu sou peça desse museu. Quando a gente está falando de memória e história, né, seja de qualquer localidade que esteja fora do circuito oficial ou da história oficial, nós estamos falando totalmente do descaso, né, da falta de responsabilidade com os cidadãos. Né? E assim, não existe de fato uma preocupação, né, num processo de política pública na área de habitacional, né, de direitos. A gente ouviu muito essa frase assim, para que museu? A comunidade precisa de creche, precisa de escola, né? E aí foi muito difícil essa aceitação. Aquela coisa de você morar na comunidade, você, por exemplo, dentro da sua casa, de repente você está dentro de casa, você tem coisas que você não se dá conta que tem. É a mesma coisa do morador dentro do território. Ele mora no território,
Mas, de repente, ele não se dá conta de algumas coisas que tem ali para ser mostrado, né? Nós temos aqui uma jaqueira. Pelo diâmetro dela dá para perceber que ela tem mais de 100 anos. E aí a Estrada da Gávea, esse ano completa 100 anos. E eu trago para mostrar porque a jaqueira, ela não é da nossa flora, né? É da asiática e africana. Pelo diâmetro já dá para ter a dimensão de que ela já estava aqui antes da Estrada da Gávea. Ouro dos africanos que trouxeram, né, a jaca para o Brasil. E a jaqueira, ela é utilizada nos rituais, né, dentro do candomblé e da umbanda. Então, assim, tem uma simbologia, não é, cultural e religiosa numa espécie como essa que é a jaqueira. De bom grado, diríamos que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar que ocupa, e que esse mesmo lugar muda segundo as relações que mantenho com outros ambientes. Ai, ai, como é bom dançar, ai, nossa gata, assim, assim, mexe com o pé. Ai, ai, deixa que isso tem, ai, bota meu benzinho, assim, olhando, olhando. Ai, ai, como é bom dançar, ai, bota gata assim, 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 ai. Esta dança buliçosa tão devagar que todos querem dançar, dançar. Esta dança buliçosa tão devagar que todos querem dançar.